medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça he de dar. Aleluia, glória a Deus, graças dou, graças damos, Senhor, porque Tu é o nosso Deus. Aleluia. Graças damos, Senhor, porque Deus Ele é fiel com a Sua palavra. Graças dou. Aleluia. Graças dou. Aleluia, glória a Deus, graças damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Deus por estar aqui nesta noite. Agradecemos ao Senhor, graças dou, Senhor, glória a Deus, graças dou. Boa noite, Sheila Medeiro, Pastor Antônio Ibrahim, Pai do Senhor.
da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelos sonhos que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça hei de dar. Aleluia, glória a Deus. Graças dou, graças devemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pelo fato de nós estarmos ainda aqui, graças a Deus. Aleluia, graças dou por estas vidas, pelo bem que revelou, pelos livramentos. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Tudo passou, mas o Senhor foi conosco. Pelas bênçãos derramadas, ganhamos bênção, recebemos bênção do Senhor, mas também pela dor e pela aflição, porque quando o Senhor passa conosco pela dor, pela aflição, é para nós amadurecer, ter mais conhecimento com Ele, com Deus, pela graça revelada, pelo perdão. O Senhor nos perdoou, somos tão errados, pecador, mas o Senhor perdoa os pecados. Aleluia, glória a Deus, pelas rosas do caminho, por espinho também, porque temos rosa e também temos espinho, passamos pelos espinhos, pisamos nos espinhos, recebemos rosa, mas também tem os espinhos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela cruz o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, essa paz que só Jesus pode nos dar, porque Ele é a paz. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Pelas lágrimas, pelo alívio que o Senhor nos dá também, aleluia, e pelo dom da eterna vida. Isso é o mais importante, o dom da eterna vida. Precisamos lutar por ela, batalhar por ela, pelo dom, aleluia. Pai Senhor Teresa Moura, aleluia, e pela paz no coração, essa paz que só o Senhor, Ele pode nos dar, aleluia, glória a Deus. O Senhor é o nosso Deus, por isso que devemos todos sempre dar graça. Graças dou, Senhor, graças dou, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, quando Ele diz: eu sou o pão da vida, Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta todos os dias, é o Senhor que nos sustenta, nos alimenta, como o Senhor diz isso na sua palavra, aleluia. João 7, 37,
17, quando diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Quem bebe desta água não tem sede. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que sacia a fome dos sedentos, dos que estão com fome. Ele diz na sua palavra: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor, Ele não lança o seu povo fora. O povo é que sai da presença de Deus. O povo é que abandona Deus, deixa Deus por qualquer coisa, vira as costas para Jesus. Eu estava lendo hoje aqui em João, quando o Senhor, Ele fala que aqueles próprios que andavam com Ele, abandonou Ele, virou as costas para Ele. Enquanto o Senhor estava andando de lugares em lugares, de aldeias em aldeias, vilas em vilas, pregando o Evangelho, curando, libertando os cativos. Aleluia! Aquele povo estava atrás dele, andava atrás dele. Mas quando procuraram para matá-lo, o povo se afastou dele, viraram as costas para ele. Nós temos que andar sempre com o Senhor, pedir que o Senhor, Ele sempre esteja ao nosso lado. Por isso que Ele diz que eu sou o pão da vida. Vos digo, aquele que vem a mim não terá fome, não terá fome de maneira nenhuma. Aquele que busca o Senhor não morrerá de fome. Aquele que busca a Deus, o Senhor, Ele sempre está ali pronto a ajudar, a proteger. Aleluia! O Senhor, Ele sempre está do lado do seu povo, da sua igreja. A Bíblia nos conta do profeta Ezequiel. Ezequiel fala sobre a chamada do profeta Ezequiel. Ezequiel, quando o Senhor chamou Ezequiel, que disse para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O Senhor estava mandando Ezequiel se levantar, se posicionar para falar com Ezequiel, porque o Senhor iria levar Ezequiel para pregar para um povo. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos na Babilônia, para onde foram levados em 507 a.C., o cativeiro babilônico de Judá. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos. 70 anos. 70 anos, cerca de 605 a 539 a.C. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Ezequiel, no capítulo 1 do versículo 2, contemporâneo de Daniel e Jeremias. Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi.
e profetizou por cerca de 22 anos. Profetizou por cerca de 22 anos. Ezequiel ali pregando para aquele povo. Longe da terra natal, ao receber a chamada, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal. Começou a viver em outra cultura, viver sob pressão, viver com uma outra alimentação, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Lá no Salmo 137, Pai do Senhor, Solange, Ivanete Alves, seja bem-vinda, amadas. Muitos dos que vivem em terras estranhas gostariam de voltar à sua terra natal. Natal é um sonho voltar do exílio da escravidão, ou sair de uma coisa que nos prende a um lugar que não sentimos alegria. Porque o Salmo 126, 1 e 2, ele diz que alegrei-me, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Ezequiel era o filho de Buzi. Era um sacerdote, provavelmente filho de um sacerdote, foi levado para o cativeiro em 597 a.C., quando o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomaram Jerusalém depois de um breve cerco. Nada se sabe da sua vida, a parte daquilo que é contido no livro que leva seu nome. Nem existe tradição alguma que nos diga onde ou como morreu. Sabemos que era casado e que sua esposa morreu na ocasião da queda de Jerusalém. Era um homem de influência, sendo consultado pelos anciãos entre os exilados, Ezequiel 8:1, e embora isto talvez se deva ao seu ministério profético. Aleluia. Seu ministério profético. E a reputação que rapidamente adquiriu. É igualmente provável que seja atribuível à sua posição social herdada do seu pai Buzi. A chamada implicava em se pôr de pé. É a exigência feita por Deus ao profeta Ezequiel. Põe-se de pé, dispor, sair da acomodação, da inércia, se levantar e fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho, falar de Jesus. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Nós estamos vendo cada ano que vai passando, os acontecimentos, eles parecem que são dobrados, multiplicados. Coisas acontecendo na face da terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Te prepara, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. O Senhor, Ele está mostrando seus sinais aí, a vinda do Senhor. Cada ano que vai passando, as coisas elas vão só se multiplicando. Mas tudo está escrito na Bíblia. A palavra do Senhor ela vem se
se cumprindo dia a dia. Por isso que o Senhor, ele chamou Ezequiel, mandou que Ezequiel se colocasse de pé. Depois do chamado, é preciso falar em nome do Senhor, Depois de assumir a chamada, é preciso falar: quem quer ouça, que deixe de ouvir. Tem que pregar o evangelho. Jesus Cristo está voltando. Temos que pregar, arrepender dos seus pecados, arrepender-se, porque Jesus está voltando. O povo hoje em dia não quer mais saber de ouvir o pregador dizer: arrependa-te dos teus pecados, volta para Jesus, Jesus está voltando. O povo quer saber de ouvir só palavras que venham acalentar o seu ego. É o que nós mais ouvimos por aí. Mas precisamos falar a verdade. Falar a verdade. Então, é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem de saber que ele é profeta. Por isso que o Senhor mandou que ele se levantasse. Ele disse: Ezequiel, ponte em pé. Fica de pé, homem, que eu quero falar contigo. E Ezequiel, ele se posicionou, ele obedeceu o que Deus estava mandando ele fazer. E o Senhor disse que ele iria pregar a uma nação rebelde. Padre Senhor Fátima Correia. Então, depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra, da comida, em forma de rolo ao ventre, para que depois oferecer aos outros. Primeiro você tem que se alimentar, ler a palavra, buscar a palavra, meditar na palavra, para depois você ir pregar. Você ir levar alimento para as almas sedentas. Mas levar comida boa. Alimentos bons, saudáveis, palavra. Pregar a palavra, falar a verdade que está dentro da palavra. Então, oferecer ao outro. Quem não tem para si mesmo não pode oferecer aos demais. Então, se você não tem a palavra, se você não busca do Senhor para dar para outro, porque você não buscou, você não se alimentou. Por isso que Jesus disse na sua palavra, quando ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Muitos estão servindo ao Evangelho, mas não crê em Deus. Não confia. Qualquer roda de vento que dá, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Ele se desvia da presença de Deus. Mas ele diz aqui: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, se você vai a Jesus, ele está dizendo, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Não. Por isso que ele diz: vem como está, mas não é para você ficar como você está. Você tem que procurar cada dia mais buscar do Senhor. Por isso que aqui diz: para receber a chamada não pode temer o povo, nem as palavras que saem deles, né?
E quem recebe a chamada não pode se assustar com sarças, espinhos, escorpiões. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspirações de pessoas que não querem ouvir a verdade de Deus e seres confrontados. E é o que mais acontece quando você fala a verdade. Ele não quer dar ouvido à verdade. Mas quando abre a boca para falar a mentira, eles querem receber. Eles querem aceitar a mentira. Mas a verdade está aqui dentro da Bíblia. Aqui. A verdade. Por isso, quando Jesus, ele foi ter aquele encontro com a mulher samaritana, que ele pediu água para beber, e ela se espantou, como é que pode? Os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Como é que o senhor me pede água? E ele começou a conversar com aquela mulher pedindo a água, mas ele disse, se você soubesse que a água que eu tenho, se você beber, você nunca mais você vai ter sede. O Senhor estava falando aquilo para aquela mulher. Mas quando ele falou para ela, perguntou para ela que ela fosse chamar o marido dela, ela disse que já tinha tido 5 maridos, e Jesus disse para ela, disseste bem, já tiveste 5, nenhum é seu. Foi ali onde o Senhor entrou, foi se aproximando daquela mulher e foi conversando com aquela mulher, foi explicando para aquela mulher, e as palavras de Jesus foi entrando no coração daquela mulher, e aquela mulher se rendeu ao Senhor Jesus, porque Jesus tinha palavras doces para aquela mulher. Então nós precisamos aprender isso. Porque quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar com conspiração. Quem levanta para fazer a obra de Deus vai encontrar opositores. Seus opositores vão estar sempre presentes na sua vida. Porque ele nunca concorda com aquilo que você faz, com aquilo que você vai fazer. Ele sempre procura colocar defeito. E assim, foi por isso que Neemias, quando ele recebeu aquele recado de Sambalate falando para ele, que mandando ele ir ter com ele, ele disse, de maneira nenhuma, não poderei ir, pois estou fazendo uma grande obra. De maneira nenhuma poderei deixar. Então, Neemias, ele não deu assunto às conversas de Sambalate. E nós também precisamos aprender também com isto, porque quando você levanta para fazer a obra, saiba que você vai encontrar os opositores. Vai encontrar aqueles que vão querer te ajudar, vão querer abraçar a obra junto com você, como nem Moisés, Arão e que Moisés, Arão e ele sustentou ali, Moisés, segurou os braços de Moisés, estava com Moisés ali naquela batalha. Então, quando você encontrar esses, agradeça a Deus, mas também saiba de uma coisa, que você vai encontrar os opositores, sempre procurando botar defeito naquilo que você está fazendo. Aleluia. A primeira palavra que Deus dirigiu a Ezequiel coloca apropriadamente o profeta no seu lugar correto, diante da majestade que via na sua visão. A frase, filho do homem,
filho do homem. É um hebraísmo que enfatiza a insignificância ou a mera humanidade de Ezequiel. Humanidade de Ezequiel. Filho de, indica, participando da natureza de. E assim, ao ser combinado com o Adão, homem, significa nada mais do que ser ou ser humano. Deus nunca se esquece dos fiéis. Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Tudo que acontece é permissão de Deus. Permissão de Deus. Você vê, Deus, devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu, ele permitiu que Jerusalém fosse destruída. Os pecados eram idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores, falsos profetas, que hoje em dia também existem, falsos pastores, falso profeta. Está um negócio muito sério hoje. Mas ainda havia esperança. Deus prometera restaurar a terra, por amor aos que permanecesse fiel a Ele. Fiéis a Ele. O Senhor nunca se esquece daqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Quando Jesus, ele vem usando os seus vasos, seus profetas, ele está avisando o que vai acontecer na terra. Mas ele também está dizendo que ele vai proteger os seus fiéis. Então procure entrar na presença do Altíssimo. Procure estar diante dos olhos de Deus. Porque se ele está fazendo a promessa, se ele está dizendo que ele vai fazer, ele vai proteger, ele vai proteger. Porque ele é Deus para proteger. Há momento na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado, para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo, em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Deus faz do impossível possível. Porque Ele é maior, Ele faz tudo, Ele permite tudo, Ele controla tudo, Ele tem um controle de tudo, Ele tem um comando de tudo, Ele tem o comando. Então o Senhor, quando Ele mandou Ezequiel se levantar, se posicionar diante do Senhor, a incumbência do profeta era uma ordem que o Senhor estava dando para ele. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus e construir esperança concernente
a promessa de Deus de restaurar o seu povo. E até hoje o Senhor, Ele vem falando. Mas, Senhor Eleonora, Ele vem falando, Ele quer restaurar a sua igreja, Ele quer restaurar o seu povo. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor quer levantar a sua igreja, o Senhor quer transformar o seu povo. Mas o povo não quer saber de mudança, de transformação. O povo precisa entender que nós somos pessoas totalmente dependentes dele, seja ele quem for. Porque o Senhor, Ele tem a entrada da vida e a entrada da morte. Ele é quem cura, Ele é quem sara, Ele é quem restaura. Ele tem esse poder. E Deus, Ele quer restaurar. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restituir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como única causa do exílio e julgamento de Deus. Então Deus levantou Ezequiel para ir pregar para aquele povo que estava ali em cativeiro. Porque o Senhor tinha uma promessa com ele, com aquele povo de Israel. Povo que Deus tem uma promessa com este povo. E desde o início da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai lendo, vem lendo o Velho Testamento, você vai entendendo que o Senhor, Ele vem lutando, batalhando com o povo de Israel, querendo restaurar o povo. E hoje o Senhor quer restaurar a sua igreja. O Senhor quer que o povo se desperte, quer que o povo se levante, quer que o povo busque a face do Senhor. Deus, Ele usa quem Ele quer. O Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, olha para o coração. Ele se responsabiliza em capacitar os que Ele chama. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Nós não fazemos nada se Deus não tomar a nossa frente. Nada. Não vamos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Então precisamos aprender tudo isso. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque tudo provém dele. Tudo provém dele e vai para ele, porque dele são todas as coisas. Então tudo é dele. Nós apenas somos instrumento na mão do Senhor, somos vaso na mão de Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele faz conforme Ele quer, o nosso Deus, porque Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Deus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que o Senhor nos deu. Aleluia. Por isso que Ele disse na sua palavra, aqui, quando Ele diz que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Então vamos beber desta água, a água da vida, a água que o Senhor preparou para mim e para você, para se alimentar, encher o nosso ser. Que o Senhor, nesta noite, e nós sejamos gratos a Ele, grato a Deus, grato ao Senhor. Aleluia. Somos gratos. Grato a Jesus por tudo que Ele fez e o que há de fazer pelas nossas vidas. Por esta vida, pelo bem que revelou, pela graça
pelo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão, graça pelo azul celeste e por nuvens que hacem par, as rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelos sons que falou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça e de dar. Aleluia! Graças damos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pelos benefícios, pela cura, pelos milagres, pelos bens, pelas bênçãos, pela salvação da nossa família, pela libertação daqueles que foram libertos, pela cura, pelas portas de emprego. Aleluia! Damos graças a Deus, graças damos ao Senhor, porque estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Damos graças a Deus porque Jesus é o dono da nossa vida. Aleluia! Buscamos a cada dia mais a perfeição, buscamos a cada dia mais chegar perto do Senhor, buscar o Senhor, invocar a Deus pelas vidas que tanto estão precisando de socorro, orar, buscar, vigiar. Aleluia! Graças damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Aleluia! Graças Te damos, Senhor, gratidão, gratidão por tudo, Senhor. Aleluia! Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. O Senhor tem cortado os laços nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Aleluia, graças damos, Senhor, porque vamos vencendo dia a dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Quando deitamos e levantamos, graças dou, Senhor, porque deitei e me levantei, porque o Senhor é comigo, meu Pai. Oh, aleluia, glória seja dado o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Ainda que nossos sonhos venham a falhar, mas o Senhor nunca falhou para nós. O Senhor sempre foi Deus, foi o nosso amigo, companheiro, o nosso ajudador, o nosso restaurador das nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado força, Pai. Passamos pela provação, mas o Senhor está conosco ali na provação. O Senhor está sempre conosco, Senhor. Graças dou, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. As lágrimas que são derramadas, os alívios que o Senhor nos dá. Aleluia, glória a Deus.
vida que é mais importante. Sempre graça é de dar. Alabaxenga, aleluia. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. O Deus é bom. Deus é o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado vocês que entraram nesta noite. Se puder, compartilhando aí esse videozinho aí. Leva a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Continue orando, crendo que Deus ele é fiel para com você, para com tua família. Glória a Deus, Deus é poderoso. Aleluia. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelos sonhos que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Um beijo, Sheila Medeiros, Solange Santo. Deus abençoe vocês. Que Deus nos dê uma noite de paz. Que Deus abençoe sua casa. Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã, meia-noite, estamos lá. Orando meia-noite, hoje lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Orando pelas causas impossíveis, pelo Deus da providência. Que Deus venha providenciar tudo nas nossas vidas. Aquilo que nós estamos pedindo do Senhor.